Meu nome é Marco Aurélio Safadi, eu sou pediatra. Dentro da pediatria, a minha especialidade são as doenças infecciosas, né? E eu estou aqui na Santa Casa já há muitos anos, né? Eu entrei nessa instituição em 1980, com 17 anos, né? Então são quase 40 anos, né? Agora em janeiro eu completo 39 anos. E nesses 39 anos eu sempre estive aqui. Então, Santa Casa é parte da minha vida, né? Então, mais de 2/3 da minha vida eu passei aqui dentro. Eu sou nascido aqui em São Paulo, minha família é do estado de São Paulo, meu pai é do interior. Meu pai, filho de imigrantes, né? A família do meu pai veio do Líbano, meu pai nasceu no interior de São Paulo. A minha mãe, a família dela é daqui de São Paulo, família de italianos, né? Meus avós são italianos por parte de mãe. Então eu nasci aqui em São Paulo, vivi a vida inteira aqui. E eu sou o primeiro médico da família, não há médicos anteriores a mim na minha família. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada, meu avô era advogado. Então eu fui o primeiro, vamos dizer, dentro da família que optei pela medicina. Eu me lembro assim de muito pequeno, a minha avó, mãe da minha mãe, ela era formada em farmácia, né? No início do século passado, uma das primeiras mulheres que cursou, vamos dizer, e fez farmácia. E quando éramos crianças, eu lembro que quando alguém ficava doente, era minha avó que ia lá e eu tinha uma ligação muito forte. Então eu acho que foi uma grande influenciadora nessa... Eu via naquilo de cuidar das pessoas e tudo. Eu acho que surgiu daí a primeira fagulha, né, que estimulou esse meu gosto pela medicina. Então eu sempre me imaginei, desde pequeno, médico, sempre quis ser médico. Desde pequeno falava para meus pais que eu queria fazer medicina. Então isso é uma coisa que veio de muito cedo, né? E cursou a minha vida inteira. Não tenho nenhuma dúvida que se eu voltasse atrás, era exatamente esse o caminho que eu trilharia, né? Eu não consigo me imaginar não fazendo medicina. Eu sou um indivíduo que, felizmente, tive muitas realizações dentro da minha profissão, sou feliz com o que eu faço. Então, a medicina começou muito cedo na minha vida, né? E foi uma opção desde os primeiros passos da minha infância. Eu estudei no Colégio Bandeirantes, né, aqui em São Paulo, um colégio tradicional. Eu prestei vestibular, eu tinha recém completado 17 anos, né? Eu entrei aqui na Santa Casa, entrei em algumas escolas privadas, todas que eu prestei, e a minha opção foi aqui pela Santa Casa. Entrei também no interior de São Paulo, uma faculdade pública, mas a minha opção foi cursar a Santa Casa, né? Era um sonho que a gente tinha, fazer medicina, e a Santa Casa representava, vamos dizer, dentro desse nosso sonho da medicina, um caminho de realização. Então eu recém tinha completado 17 anos, entrei muito menino aqui. Eu me lembro que eu ainda estava em fase de crescimento, ainda cresci alguns centímetros já na faculdade, eu realmente era muito menino. Então, como eu disse, são quase 40 anos aqui dentro dessa instituição. A Santa Casa, de alguma maneira, formou meu caráter, formou minha maneira de ser, não é? Então, devo muito a essa instituição, inclusive na formação do meu modo de ser, né, de como eu enxergo as coisas. Então, claro, os exemplos vêm da nossa família, mas não há dúvida que o ambiente em que você cresce tem um impacto substancial na sua maneira de ser. Então, eu não consigo me imaginar pegando o meu carro, algo que eu faço há 40 anos, né? Praticamente o mesmo caminho que eu faço todos esses anos. Quando eu me casei, eu mudei, mas para um lugar perto de onde eu morava. Então, são quase 40 anos fazendo todos os dias da semana o mesmo caminho, né? Quase que instantâneo. Eu pego o meu carro, todos os caminhos levam à Santa Casa. Então, ela realmente, de fato, é parte muito importante dentro da minha vida. A época da faculdade é uma época que me traz muitas alegrias, né? É um período que foi realmente muito intenso, né? Eu tive o privilégio, a sorte, eu sou da 18ª turma aqui da Santa Casa, né? A turma chamada de
porretas, né? E era o nome da nossa turma, e após a gente, vamos dizer, nas turmas que vieram a seguir, a gente sempre dava um nome e se tornou uma certa tradição aqui dentro da escola, cada turma ganhar, vamos dizer, um adjetivo, um nome, e a nossa turma era assim. E como eu disse, é um privilégio, porque é uma turma extremamente unida. Desde o primeiro dia de aula, era uma turma que teve uma liga muito forte, né, uma união muito importante. Eu até hoje mantenho um contato muito próximo com as famílias de alguns desses meus colegas de turma. Então, obviamente são 100 alunos, mas com um grupo que não é pequeno, é um grupo de pelo menos 15, 20 desses integrantes, a gente frequentemente se encontra, e com a turma inteira também. Acho que há poucos meses a gente teve a oportunidade de encontrar a turma inteira dos 100 alunos. Eu acho que pelo menos uns 80% estiveram nesse evento. Então, existe uma união muito forte. Então, eu considero isso realmente um privilégio. Foi uma turma marcou muito a minha vida, e hoje eu tenho entre os meus principais amigos, e posso dizer até irmãos, alguns desses colegas de turma. A gente se encontra toda semana. Um dos meus hobbies é jogar tênis, né, que a gente faz, e tem um grupo que até hoje a gente se encontra, e mais importante até que jogar tênis é a oportunidade de estar junto com esses amigos. É um grupo de pelo menos 6 colegas que a gente toda semana se encontra, e essa amizade surgiu aqui dentro dessa instituição, dentro da Santa Casa. Foram 6 anos de faculdade com muitos desafios, né? Depois veio a residência médica, né? Dentro da faculdade a gente tem alguns professores que nos marcam, né? Que você guarda para sempre o exemplo desses indivíduos, são icônicos, e aqui na Santa Casa a gente tem, vamos dizer, a alegria de ter eu tive grandes professores, né? No curso básico a gente não pode deixar de citar alguns deles, né? Dr. Orlando Aidar, Dr. Barbano, Dr. Dario, né? No primeiro contato que você tem, né, na anatomia humana. Então, são professores que sempre nos marcaram. A gente não quer citar nomes porque seria injusto, né, porque são muitos, mas tem alguns que marcam, que são marcantes de fato na nossa formação. Dr. Maffei, que é uma referência aqui dentro dessa escola, né, que com ideias sempre naquela época muito polêmicas, né, e desafiadoras. Então sempre nos desafiava, né, a pensar diferente, a ter um tom crítico em relação a todas as informações que recebíamos, e esse tipo de mensagem e de ensinamento é crucial, é importante, é muito relevante para a formação de um senso crítico, de um profissional, especialmente na área como a nossa, né? Eu não tinha dúvida que eu queria ser um clínico, né? Eu sou um indivíduo que gosto de desafios, é do meu caráter, é do meu jeito de ser. Eu sou movido muito a desafios, e eu achava sempre que era desafiador o indivíduo que era o clínico, quer dizer, como solucionar as doenças, os enigmas que surgiam no dia a dia nas enfermarias, né? Qual seria a patologia desse indivíduo, que doença é essa? Então eu tinha convicção, desde os primeiros anos da faculdade, que o que eu queria ser era clínico, né? Eu só não sabia se clínico de adultos ou clínico de crianças. E essa decisão veio quando passei no 5º e no 6º ano, né? Quando passei na pediatria, aí eu não tive dúvida nenhuma, era clínico de crianças que eu queria ser, era cuidar das crianças, enfim, esse vínculo que fez a minha opção pela pediatria, né? Então foi no fim da faculdade que eu decidi que eu seria um clínico de crianças, né? E a pediatria então passou a ser parte da minha vida. E a infectologia aí surge de que maneira? Dentro da pediatria, né, a gente tinha muitos caminhos a seguir, e eu sempre me interessei, eu me sentia realizado, me sentia feliz quando você conseguia dar um desfecho, obviamente favorável para as patologias. E as doenças infecciosas, de certa maneira, são assim, são doenças desafiadoras para você tentar buscar um diagnóstico, mas a grande maioria dessas doenças são doenças que são passíveis de tratamento, de uma intervenção, que você consegue, vamos dizer, dar um desfecho. Então, as doenças infecciosas rapidamente se tornaram, vamos dizer, o meu objetivo, e dentro das doenças infecciosas eu acabei me encaminhando muito para a parte de prevenção, né? Então as imunizações, as vacinas, elas logo se tornaram, vamos dizer, alvo do meu foco de estudo.
eu tenho uma característica, eu gosto muito de estudar, eu estudo até hoje, né? Eu acho que não há um dia que eu não entre no meu computador e estude. Todos os dias eu vou estudar, eu gosto disso, então é algo que é, vamos dizer, da minha característica, e evidentemente isso é muito importante, não só para a minha profissão como médico, mas também como professor, né? Eu acho que o professor tem muitas missões, né? Tem muitas missões importantes, e ensinar e estar atualizado seguramente é uma delas, mas não é só essa, não é a única missão do professor de medicina, né? De trazer a informação mais atualizada, etc. A missão do professor de medicina, uma vez que ele tem aqui a oportunidade de alguma maneira, formar, lapidar um pouco o caráter, né, desses jovens médicos que estão se formando. Então eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, mas eu acho que é fundamental o exemplo que você dá. Então o exemplo de estar atualizado, o exemplo de competência, mas principalmente o exemplo de humanidade. Então uma coisa que sempre foi fundamental na minha vida como professor é de dar um exemplo de ser humano. Então, nas minhas visitas na pediatria, eu faço questão de mostrar para os alunos a importância de olhar para uma mãe e conversar com ela. Não basta passar no leito e discutir com todo mundo e ensinar aquela patologia para os alunos. Eu procuro ensinar, ou pelo menos dar o exemplo da importância de olhar no olho da mãe, olhar no olho da criança, conversar com a criança, conversar com a mãe, perguntar para ela o que ela precisa, de maneira respeitosa, né, com dignidade, que acho que é a principal mensagem, né, muito mais importante do que a atualidade naquele assunto, no meu modo de entender, é procurar ensinar a nossos alunos a importância de ser humano no dia a dia. Eu acho que a medicina está perdendo um pouco isso, né? Não só a medicina, mas no mundo isso a gente está perdendo um pouco, então eu nunca acho demais ressaltar esse aspecto, e é uma das mensagens mais importantes que eu procuro deixar para os nossos alunos, de esse lado humano, que eles nunca percam a humildade, o respeito pelo paciente, né? A importância de tratar as crianças e os seus familiares com dignidade, né? Eu acho que essa talvez seja a minha missão mais importante na minha carreira de professor. Eu acho que a Santa Casa ela é única em alguns aspectos, né? Eu não consigo imaginar um indivíduo ser bem formado, né, como médico, se ele não estiver num hospital que conte, obviamente, com bons professores, mas principalmente com um hospital associado a ele, onde ele possa aprender, onde ele possa vivenciar, né, o dia a dia, os desafios da profissão, as alegrias, as frustrações, não é? Porque a nossa profissão tem essa característica, ela é uma profissão de muitas alegrias, de muitas conquistas, mas de muitas frustrações, né? Então, principalmente no reconhecimento da nossa limitação. Então eu não consigo imaginar uma boa faculdade que não disponha de um hospital nos moldes que é a Santa Casa, e a exemplo da Santa Casa há outras faculdades que contam também com esse mesmo perfil de um grande hospital, de um hospital de ensino, né, de um hospital público. Eu acho que esse é o caminho, vamos dizer assim, mais importante. A despeito de ser uma instituição privada, né, a Santa Casa é uma instituição privada, o hospital é um hospital privado, ela tem um caráter de atendimento à população, né? Ela, vamos dizer, ela tem um vínculo com o nosso sistema único de saúde muito forte. Essa é a vocação dessa instituição é assistencial, é dar uma boa assistência para aqueles que nos procuram. Então essa talvez seja, na minha opinião, junto com a qualidade dos nossos professores, as maiores virtudes dessa instituição, e tem sido o segredo do porquê a Santa Casa é reconhecida como uma das principais faculdades de medicina e que tradicionalmente sempre formou e continua formando bons médicos, né? Eu acho que esses talvez sejam, vamos dizer, os esteios aqui do sucesso dessa
parceria entre um hospital como a Santa Casa, secular, e uma faculdade, né, mais jovem, mas que integra-se completamente dentro do hospital. Dentro da pediatria, né, a gente viveu algumas experiências interessantes. Eu fui pai muito jovem, né, eu fui pai durante a residência, né, meu filho nasceu, ele teria hoje 32 anos se estivesse vivo, e acho que o nascimento do meu filho, como eu era muito jovem, de alguma maneira me ensinou muito, porque eu lembro que entre os residentes que tinham na pediatria, a gente fazia um ambulatório que chamava-se ambulatório de puericultura, que era basicamente para seguir as crianças no primeiro ano de vida, tudo. E nesse ambulatório de puericultura eu já era pai, quando eu já tinha experiência de ser pai, e a todos os outros residentes eu era o único pai entre os residentes. E mães, não havia mães ou pais ainda. E eu lembro que quando eu chegava nesse ambulatório, depois de um tempo, as responsáveis pelo ambulatório, doutor Marco Aurélio, eu estou com um problema porque as mães querem passar todas com o senhor, né? E obviamente eu não era melhor que os outros médicos, não é isso. A diferença é que talvez eu, por já ser pai, eu enxergava as dificuldades da maternidade, da paternidade, e eu era mais compreensivo com essas mães. Então elas no dia a dia, as outras médicas, acho até que elas eram muito melhores do que eu, como pediatras ali na residência, mas elas eram talvez aquela coisa do médico recém-formado, da maneira de ser, etc. E eu era mais compreensivo, e aquilo acabava fazendo com que as mães quisessem passar comigo, porque elas enxergavam em mim alguém que talvez compreendessem melhor as dificuldades que elas estavam atravessando dentro da maternidade, dentro da paternidade. Então acho que isso foi muito importante para mim, né? Desde o início ter, vamos dizer, essa visão de humildade, né, dentro da nossa profissão. Eu acho que é fundamental, né, esse lado não só humano, mas de humildade, de entender que para você ser um bom profissional, né, além do respeito com o ser humano, além do respeito com os familiares e com os pacientes, a humildade é muito importante, né, de tentar compreender aquilo que está trazendo aquele paciente para você. Então essa foi uma experiência de ter sido pai jovem que me marcou demais, né? E acho que foi fundamental na minha vida como pediatra. Posteriormente, né, eu pelo fato de ser pai jovem, tive que ingressar, vamos dizer, numa seara de trabalho importante. Eu tinha que sustentar minha família, então logo eu estava aqui na Santa Casa, eu sempre quis ser professor, o meu sonho era ser docente aqui. Eu nunca imaginava que um dia eu chegaria onde eu cheguei, né, como professor aqui dessa instituição, hoje diretor do departamento de pediatria, uma honra que eu tenho muito grande de alguma maneira contribuir aqui para a instituição, mas eu tive que trabalhar. Então no início da minha formação eu me mantive aqui, eu era chefe de plantão, eu vinha aqui dar os meus plantões, passava minhas visitas e dessa maneira exercia um pouco a docência, mas eu tinha que trabalhar e eu fui para um hospital privado junto com 2 amigos queridos que eu também foram meus sócios e que até hoje eu tenho muita amizade, muito respeito, admiração por esses 2 profissionais, né, que acho que me ensinaram muito em muitos aspectos. E a gente trabalhou por muitos anos, por mais de 20 anos, num grande hospital privado aqui de São Paulo. A gente fundou um serviço de pediatria, esse serviço cresceu, a gente chegou a atender 5, 6 mil crianças por mês nesse serviço, que era um serviço independente, em que a gente, vamos dizer, cuidava disso tudo. Isso me ensinou muito. Não trouxe dinheiro, mas trouxe muitos ensinamentos para mim. Eu acho que eu aprendi demais, eu cresci muito como profissional. E aí depois eu tive a oportunidade de me concentrar na docência, que é onde eu estou nesse momento. O meu foco é realmente ensinar, meu foco é ser professor. Esse momento da minha vida é um momento de particular importância dentro da docência. Não só aqui na Santa Casa, mas a gente teve a felicidade de ter a oportunidade de divulgar o nome da Santa Casa fora. Então a gente já tive a felicidade de dar aula na Academia Americana de Pediatria, no Congresso Europeu. Já é o 6º ano seguido que eu tenho a oportunidade de
de ser um dos palestrantes desse congresso, e a maior alegria minha quando eu chego nesses congressos fora do Brasil é terminar a minha aula com a foto da Santa Casa, né? Quer dizer, eu tenho muito orgulho da minha origem, né, e da minha formação aqui dentro. Então, estar aqui é realmente algo que me realiza, que me fez feliz, e como eu disse, se eu voltasse atrás, seguramente eu não gostaria de ter traçado outra trajetória profissional que não fosse dentro aqui dos tijolinhos da Santa Casa. Sou muito grato a essa instituição e do ponto de vista profissional devo tudo que eu sou à Santa Casa, e nesse momento eu tenho um filho que está agora com 18 anos e que quer fazer medicina, né? Então vai ser o segundo da família. Aí tem um sobrinho meu que está até aqui agora também. Então o meu filho quer prestar medicina, prestou ano passado, ele só quis prestar Santa Casa e as universidades públicas, ele não quis prestar mais nada, e está fazendo cursinho, pegando no pé dele para estudar, porque já era difícil entrar aqui antigamente, hoje acho que é ainda mais difícil você cursar uma boa escola de medicina. Então fiquei muito feliz pela escolha dele, foi uma escolha absolutamente independente. Então a gente vê que de alguma maneira vai ter alguém para seguir o nosso caminho, e ele me disse que o sonho dele é entrar aqui na Santa Casa, né? Então o sonho dele é esse, e o pai dele vai ficar muito feliz se isso um dia acontecer. Eu já tive nesses anos aqui pelo menos 3 ou 4 alunos que se formaram aqui na escola e que foram meus pacientes, que eu cuidei deles como pediatra, e que por alguma coincidência eles se tornaram alunos aqui da faculdade. Alguns eu fui homenageado algumas vezes nas turmas, e uma dessas vezes em que eu fui patrono da turma, quem me deu a placa, tudo foi um menino que de alguma maneira eu tinha cuidado dele, né, quando ele era criança, como pediatra. Então essa é uma alegria muito grande, e se meu filho vier a ter a felicidade de entrar aqui na Santa Casa, eu acho que isso completa a nossa história aqui, né, e fica, vamos dizer, a tradição e o caminho aí dentro da nossa família.